Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre empreendedorismo, e a gente recebe aqui o professor Elifas Gonçalves Júnior, que é professor da UFMT e é um consultor nessa área e que ia responder para a gente. Professor, a sua experiência, empreendedorismo é uma ideia nata? O ser humano é empreendedor? O brasileiro é empreendedor? Ou o empreendedorismo é uma necessidade que surgiu do mercado de trabalho, do mundo contemporâneo? Precisamos analisar ali nessas duas vertentes. Diz que a mãe das invenções é a necessidade. Então, quando há necessidade, o ser humano cria. E às vezes nós nos acomodamos um pouco. Há uma falácia muito grande de que nós somos o exemplo do empreendedorismo no mundo. Eu não vejo assim. Brasileiros. Nós brasileiros. Não vejo assim. A maioria dos empreendimentos aqui no Brasil surgem pela necessidade. A pessoa precisa sustentar a família, perdeu o emprego, o que ele vai fazer? Então o carrinho de cachorro-quente da esquina não é necessariamente porque a pessoa é um empreendedor, ela não quer ter patrão. Ele pode até se tornar um empreendedor. Aliás, ele está se fazendo o papel de empreendedor, mas não muitas vezes porque ele deseja isso. Às vezes ele desejava até como funcionário público e ganhar seu salário no final do mês. E isso é ótimo, é maravilhoso, mas nem todos, olha, todo ser humano é empreendedor, ou ele tem esse viés, não, a gente precisa imaginar isso. Nem todos têm esse viés. Alguns querem chegar 8 horas, trabalhar às 6 horas e ir embora. E o empreendedor exige mais do que isso, naturalmente ele exige mais do que isso. Na pesquisa demonstrou que o pessoal não tinha férias, que às vezes, e que não é um aspecto muito positivo do empreendedorismo, as famílias foram dissipadas, alguns que não tiveram sucesso na visão hoje capitalista e que a sociedade o reprime, o relega a segundo plano. Há um custo muito alto do empreendedor. Aliás, essa questão da falta de férias, de horário e tal, é algo que o empreendedor, no início, ele não pensa com frequência, não é isso, professor? Quem pensa que vai trabalhar menos sem empreendedor, pode imaginar diferente. Trabalha e trabalha mais, muitas vezes, do que o empregado. Não tem horário, o patrão, quem falou assim, eu não vou ter patrão, o patrão vai ser o empregado, o patrão vai ser o cliente, fornecedor. Vai ser os fornecedores, e às vezes alguns patrões muito cruéis. E sem a justiça do trabalho, muitas vezes, apoiá-lo, isso é bem dizer. E o senhor tinha dito também no primeiro bloco sobre, deu um exemplo, inclusive, de um empreendedor que não é aquele empreendedor que a gente sempre pensa. Porque quando a gente pensa em empreendedor, em regra, a gente pensa em alguém bem-sucedido, economicamente bem-sucedido. E o senhor falou da questão de um padre, né? Um empreendedor que o objetivo dele era construir um mosteiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que é esse empreendedor social e desse alguns exemplos. Mas esse empreendedor social é uma corrente na administração que o pessoal tem estudado bastante. E para tirar esse que empreendedor igual a sinônimo de dinheiro. É também. Mas há empreendedores fantásticos. Esse do caso de Araputanga, que o pessoal vai ver na pesquisa. Aqui em Cuiabá, empreendedores que querem ajudar a pessoa. Sentem prazer em ajudar as pessoas. O retorno no balanço não é em cifrões, mas em colaboração diante das pessoas. Inclusive as organizações hoje estão buscando esse lado de que o que é possível ajudar as pessoas. Qual é a nossa contribuição para a sociedade? E muitos tiveram sucesso e gerando emprego ali. Gerando emprego, gerando renda, mas do qual o objetivo é ajudar as pessoas. Aqui em Cuiabá, tem algum exemplo? Tem. A gente tem aqui, depois do CPA, de um colega ligado à religião espírita, que tem mais de 1 milhão em patrimônio, só com o objetivo de ajudar as pessoas. O senhor está falando na região do CPA? Na região do CPA, de ajudar as pessoas a viverem melhor, ajudar as pessoas a comerem melhor, ajudar as pessoas a se vestirem melhor, a ajudar as famílias a se integrarem de uma forma melhor. Mas às vezes isso a própria sociedade não compreende. Às vezes quando você pega um produto que tem esse cunho social no supermercado e ele é 10% mais caro, quantos de nós que está nos assistindo aqui relevam isso a segundo plano e compram o mais barato? Nem sempre o mais barato é o que melhor pode nos atender. Mas o empreendedor consegue reverter esse quadro. E sabe que aquela parcela da sociedade dá o resultado que ele precisa.
E essa questão, professor, do empreendedorismo, especialmente esse social que o senhor está falando, já tem estudos na academia, já há alguma corrente que analisa? A academia, o curso de administração, por exemplo, ele pensa isso, ele fala sobre isso? Incipiente ainda, vamos falar a verdade. Incipiente. Ainda é uma corrente que está nascendo. Ainda essa base do que tempo é dinheiro ainda é muito forte no curso da administração. Mas essa corrente ela vem abrindo espaços, imagina assim, olha, a administração, os cientistas, os professores, os alunos estão imaginando que é possível ter esse lado social e é possível ter uma empresa lucrativa. É possível. É possível ter uma empresa honesta. É possível ter uma empresa que valorize o empreendedor. É possível uma empresa que valorize o empregado. É possível uma empresa com competitividade no mercado que pague os direitos que o trabalhador tem esse direito. Então, é esse conjunto de circunstâncias, Aline, que nós estamos tentando implantar. Não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil, mas é possível. E quem tiver interesse, essa pesquisa que o senhor veio conversar aqui com a gente, que está em andamento, sobre empreendedorismo, onde as pessoas vão poder ter acesso, onde ter mais informações sobre tudo isso? Olha, essas informações específicas da pesquisa, acredito que nos próximos 12 meses ela vai estar aberta ao mercado. Vale a pena, são experiências fantásticas, 16 empreendedores que se mostraram que é possível empreender com poucos recursos. Na universidade, na biblioteca nossa, há livros fantásticos sobre empreendedorismo. Se fala muito que o empreendedor é um sonhador, mas há uma outra vertente que o empreendedor é muito prático. Ele mede o risco do que se faz. Essa vertente que, olha, todo mundo precisa ser empreendedor, mas tem outras pessoas que não nasceram para ser empreendedor. O pessoal não gosta de comentar muito sobre isso. Mas tem pessoas que preferem buscar o serviço público. Aliás, a procura pelos concursos públicos tem demonstrado isso. Por que o pessoal não se comenta muito sobre isso? A gente pega na academia, 30 alunos que estão formando curso de administração. Eu pergunto, quem quer ser empreendedor? 2, 3 se levantam. Principalmente aqui em Mato Grosso, a nossa realidade. Querem ter um concurso público. Querem ter essa garantia. Talvez isso seja uma bandeira para as organizações que cuidam das políticas sociais, as políticas que ligam ao empreendedor, que precisa de mais apoio. As pessoas tratam isso de forma muito lógica, Aline. Eu vou arriscar toda a minha vida, o meu tempo, uma coisa incerta, insegura, eu vou para o seguro. Mas se questiona até quando isso vai proporcionar trabalho, emprego, renda, garantia, segurança para as famílias brasileiras. O senhor falou que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, mas e da mesma forma existe o outro lado. Mas também aqueles que nasceram para ser empreendedores e que por algum motivo acabam, por exemplo, no serviço público, pode ser um servidor público muito triste. Pode. Eu digo nesse livro que eu estou escrevendo que às vezes a gente condena os empreendedores à Sibéria organizacional, porque eles são inquietos, eles propõem novas ideias e mexem um pouco com a estrutura, principalmente a estrutura piramidal do modelo burocrático de administração. Eu tinha um professor no mestrado que dizia assim, olha, essas pessoas inquietas, que às vezes não concordam com tudo, são essenciais para o sucesso da organização. Muitos querem assim, olha, aquele servidor que aceita, que bate o ponto às 6 horas, mas essas pessoas são muito boas até um certo aspecto, esse perfil. Eu preciso daqueles que eu chamo de não homem chuchu, que querem ser diferentes. As organizações precisam de uma salada colorida, precisam de outros elementos que divergem. Quando o senhor está falando de organização, está falando de organizações públicas e privadas. Públicas e privadas. Públicas e privadas. A gente molda aquilo, eu comento nas minhas palestras e critico que as organizações querem esse perfil. Querem esse perfil, que a pessoa tem tantas idades, que tenha certa idade, que ele tenha esse conhecimento, que tenha essas atitudes. Mas depois eu preciso de pessoas diferentes, com atitudes diferentes. A criação, o empreendedorismo precisa dessa vertente, essa mistura. Não adianta depois você ter esse... Esquecem um pouco a parte genética, Aline. A administração se dá muito pouco. As pessoas têm esse lado genético, que vem da sua mãe, do seu pai. Pessoas que se contentam com outros aspectos. Outros querem coisas diferentes.
não aceitam o que se coloca. E o administrador, o bom gestor, precisa olhar com carinho essas pessoas, não relegarem na Sibéria organizacional. Só complementando a pergunta anterior, a gente tem esse pessoal que tem essa vertente de ser empreendedor, mas aqueles que podem se tornar grandes empreendedores. É possível aprender a ser empreendedor também. Um pouco mais de dificuldade, como aquela pessoa que tem um talento para tocar flauta ou do violão. O outro também que não tem esse talento, ele pode aprender, com mais dificuldade, mas se pode aprender. Professor Elifas Gonçalves, muito obrigada por todas essas informações, obrigada pela sua participação aqui. Espero que o senhor volte aqui para contar o resultado dessa pesquisa, esse livro que o senhor vai lançar. Eu agradeço a você, agradeço aqueles que estão nos transmitindo também e principalmente as pessoas que estão nos assistindo, que acreditem no empreendedorismo, que acreditem que é possível ser diferente. Vamos pagar um preço um pouquinho mais alto, mas o Brasil precisa dessas pessoas diferentes, essas pessoas entusiastas, essas pessoas empreendedoras. Mas, sobretudo, agradeço as perguntas inteligentes que você me fez. Muito obrigado. Obrigada, professor. E assim a gente termina mais um Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, já sabe, está lá na nossa página na internet, trt23.jus.br, e também pode ver no YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E a gente aguarda aqui a sua sugestão de tema. Manda pra gente, o endereço eletrônico está aí no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.